Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Renata Zanotto para mais uma Conexão Digital, espero que vocês gostem. E hoje a gente vai falar sobre o componente mais importante de uma startup, que é o time, que são pessoas. E eu falo mais importante porque muitas vezes a startup ela tem uma ideia, uma ótima ideia, mas dependendo do que acontece no mercado, ou com o produto, ou com o feedback dos clientes, o caminho dessa empresa ele pode sofrer algumas alterações. E aí vai ser o time que vai ter que se readequar, que vai ter que entender a nova necessidade do mercado, dando a volta por cima para ter uma resposta rápida à nova demanda. Ou seja, as pessoas é que fazem a diferença durante todo esse processo. E além de uma alta capacidade de adaptação, o time ele também precisa ter uma alta capacidade de execução, né? Porque quando a empresa ela estiver crescendo, o time vai ter que executar muito bem na velocidade adequada para a empresa conseguir escalar. E aí vem aquela pergunta sempre, né? Mas como começar a estruturar meu time? Eu que sou um solo founder e que estou agora iniciando esse processo. Quais os talentos que eu devo trazer primeiro para minha empresa e como montar esse processo? E é exatamente isso que eu vou falar aqui hoje com vocês. Respondendo essas perguntas, trazendo algumas dicas e alguns direcionamentos que eu acredito que sejam fundamentais no desenvolvimento da sua startup. Eu vou começar nossa discussão aqui, pessoal, falando sobre a pessoa que vai ser fundamental na sua startup, que é o seu co-founder, que é aquela pessoa que vai dividir tudo com você desde o início, desde a construção da sua empresa até toda a jornada de longo prazo. Eu não sei se vocês sabem, mas uma das maiores causas de fracasso das startups é de justamente a briga entre os fundadores. Então, por isso que é tão importante você saber escolher muito bem quem vai ser o seu co-founder, quem vai ser aquela pessoa que vai dividir toda a jornada da startup junto com você. Um outro fato interessante é que startups com solo founder, elas demoram até 3 vezes mais para crescer do que aquelas startups que têm um ou mais fundadores. E um outro fato negativo de você ser solo founder é que tanto para o mercado como para os investidores, parece que ninguém acreditou em você até ali a ponto de se juntar a você. Então, pessoal, aqui eu trago a pergunta que todo mundo me faz. Como que eu escolho, como que eu encontro o meu co-founder? E qual que é o perfil ideal para o cofundador, para ser aquela pessoa que vai dividir toda a trajetória comigo e que vai ter uma visão que é complementar à minha? O ideal para você encontrar o seu co-founder é que, na verdade, você já conheça aquela pessoa, que você já tenha uma certa familiaridade com ela, tanto sobre como ela é, como também como que ela age em determinadas situações. Então, provavelmente, você já pode ter conhecido essa pessoa ou na faculdade ou no seu trabalho, né? E é interessante que você já tenha feito algum projeto em conjunto com ela para entender o como que ela é no dia a dia. Quanto ao perfil pessoal que você vai olhar para o seu co-founder, ele precisa ser um perfil que seja complementar ao seu, para te trazer uma visão que seja complementar à sua na trajetória. E no começo da startup, o ideal é que a gente tenha 2 tipos de perfis. Um que é o hacker e o outro que é o hustler. Onde o hacker ele vai ser aquela pessoa de produto, de tecnologia. E o hustler ele é aquela pessoa mais visionária, que vai criar a cultura da empresa, que vai fazer as parcerias, que vai criar a máquina de vendas, tanto para gerar negócio como atração da empresa no longo prazo. E principalmente também um outro olhar que é importante ter é que apesar de serem perfis diferentes e complementares, as duas pessoas elas precisam ter a mesma visão de longo prazo. Isso porque as duas pessoas elas precisam ter o mesmo foco no mesmo objetivo para que a empresa ela tenha sucesso. Agora que a gente já falou dos founders, é o momento da gente falar do time. E a contratação de um bom time, pessoal, não é nada fácil, então ela deve ser evitada ao máximo no início. Para vocês terem uma ideia, muitas empresas têm pouco ou nenhum time no primeiro ano de operação. E por que isso acontece? Porque o custo de você contratar uma pessoa errada no começo, ele é muito alto. Por exemplo, o Airbnb, no primeiro ano de operação, ele só contratou 2 pessoas. Ele demorou 5 meses no processo de contratação do primeiro colaborador. O que é o interessante do caso do Airbnb?
Depois da primeira contratação, que demorou esses 5 meses, eles criaram e estabeleceram a cultura da empresa. E aí eles passaram a contratar os colaboradores só que fossem aderentes a essa cultura. O que gerou como resultado isso? Eles fizeram uma pesquisa com os 40, 50 primeiros colaboradores e todos eles sentiram um senso de pertencimento e um senso de como se eles fossem founders daquela empresa. O que isso significa, pessoal, no final do dia? Significa que se você coloca uma barra alta na contratação e se você demora no seu processo seletivo, né? Se você faz isso com mais calma, você gera um engajamento e um senso de pertencimento muito maior do que se você fizesse essas contratações rapidamente e sem prestar atenção na missão e na cultura da empresa. O caso do Airbnb, ele mostra que, embora seja de vital importância que os colaboradores tenham as expertise necessárias para rodar o negócio, é muito importante que o comportamento deles estejam alinhados à cultura da empresa. Então aqui, o que eu queria passar para vocês, pessoal, é que para você começar o processo de contratação, seria interessante você já esboçar qual que é o seu propósito, qual que é a sua missão, visão e valores. Isso porque vai direcionar a sua contratação. Você vai conseguir entender melhor qual que é o perfil de colaborador que está mais aderente à sua cultura. Além de criar também a sua própria marca, né? E de também motivar e inspirar os candidatos. Ótimo tudo isso, né, pessoal? Mas e aí? Qual que é o perfil que eu devo contratar primeiro? O importante aqui é você entender quais são as lacunas que os founders ainda não preenchem e que tipo de perfil complementar você precisa para poder rodar seu negócio. E para você conseguir identificar quais são as lacunas, você pode fazer um exercício de onde que você vê a sua empresa dali uns anos e o que você precisa fazer para atingir esses objetivos. Porque com isso você consegue identificar melhor quais são os perfis para que você tenha um time com alta capacidade de execução. E também um time com alta capacidade de adaptação caso alguma mudança aconteça no meio do caminho. Depois dessas definições de habilidades e perfis necessários, você também consegue identificar qual que é o momento de evolução do seu negócio que você precisa de cada uma dessas pessoas. E também qual que é o nível de senioridade que você precisa trazer para o seu negócio. Pessoal, um outro ponto que eu queria ressaltar aqui com vocês é que, independente de qual seja o melhor candidato, saiba ser um bom líder, saiba motivar a sua equipe. A rotina da startup ela é muito agitada e cabe ao fundador também ter tempo suficiente para estar com o time, para que a equipe ela sempre se sinta motivada e valorizada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, de fazer a inscrição no canal e espero vocês para os próximos. Obrigada, pessoal. Até mais.